orar, mas será que você tem crido na tua oração? Porque o fato não está em orar, está em crer. Se for para eu dobrar o meu joelho e Deus não vai me ouvir, para que eu vou dobrar? Então, quando você orar, creia que Deus vai te ouvir. Eu vou orar, Deus vai responder. Quem vai ganhar? É que muitas vezes nós deixamos, aleluia, a oração é uma coisa muito particular, muito pessoal. E às vezes você deixa qualquer pessoa tirar a tua fé. Eu posso orar glória a Deus? Muitas vezes você acaba sendo oração, você sente a presença de Deus, você sabe que Deus falou com você, você sabe que Deus abençoou, mas você vai buscar uma segunda opinião. E aí você quebra a cara. Pode ser um parente, pode ser a mãe, pai, irmão. Quem estava na tua oração? Você e Deus. Então o que Deus fala aqui, creia. Porque todo mundo trabalha. Você quer saber de uma coisa? Pega uma caneta, começa a orar, ora uns 20 minutos, pega uma caneta, abre a Bíblia e começa a escrever o que Deus revelou naquela palavra para você. O que você entendeu? Escreve. Depois você vai falar, nossa, pessoal, tremendamente, escrevi. Aí fecha o caderno, dá uma volta, vai fazer qualquer coisa. Depois você abre o caderno e você vai falar, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Por quê? A carne não entende as coisas de você. Aquilo que você, aleluia, pediu a Deus, Ele revelou, Ele relatou. Mas aí você vai lá, você não desanima. Por quê? Porque você saiu da presença de Deus. Então, quando você crê na tua oração, você vai ser abençoado poderosamente. Quando você crê que você saiu da tua casa para vir buscar algo da parte de Deus, tenho certeza que você vai receber. Eu posso ouvir glória a Deus? Porque veja bem, qual é o motivo de nós estarmos aqui? É lógico que é para adorar a Deus. Mas qual de nós não estamos aqui precisando de uma bênção? Tem alguém que não está precisando de uma bênção aqui nesta noite? Tem alguém? Levanta a mão. Não tem. Eu vou levantar. Quem está precisando de uma bênção aqui? Levanta a mão. Quem está precisando de 5 bênçãos? Levanta a mão. 10 bênçãos. É isso. Se você veio buscar, leve. Se você saiu de lá, porque a Bíblia diz que nós que somos maus sabemos das boas dádivas, as boas coisas aos nossos filhos. Imagine Deus o que Ele não vai dar para nós. Nós temos que crer, glória a Deus. E é isso que nós vamos falar nesta noite um pouquinho dessa passagem. Eu não sei o que Deus vai falar ainda, Ele vai falar. Eu vou ler o versículo de número 1, tá? 2:1. Nós vamos ler o versículo 1. Vamos ler até o 6, glória a Deus, depois nós vamos pular para o 9. Eu vou ler 1, você vai ler 2, nós vamos até o 6. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Vai. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Vai. Eliseu, fica-te aqui, o teu Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E ele disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Põe o versículo de número 9, isso. Vamos ler todo mundo junto aqui. 1, 2, 3. Sucedeu que
isso aí, aleluia. Mas o que nós vamos falar hoje é de servir. Eu creio que em nome de Jesus você pode não acreditar, você pode achar que não, mas essa palavra ela está sempre no nosso viver. Quem queira ser crente, quem não queira ser crente, qualquer pessoa, qual serve. Eu vou dar um exemplo para você. O sofrimento do homem é por não conhecer a palavra de Deus. Porque o servir está no nosso viver. O pai, queira ou não queira, ele tem que servir a sua família. Sim ou não? O pai é família. Ele tem que servir, cuidar da sua família, cuidar da sua mulher, cuidar dos seus filhos. Eu posso ouvir glória a Deus? E a mulher, a esposa, queira ou não queira, tem que servir ao marido, tem que servir aos filhos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E muitas vezes nós não queremos, apesar de ser filhos de Deus, servir, mas nós precisamos aprender a servir e servir com amor, com dedicação. E é isso que falta para nós. Às vezes as coisas acontecem em nossos dias, em nossos crentes, principalmente que já conhecemos a palavra, porque não sabemos servir. E a Bíblia diz que apesar do Senhor nos servir, assim como Ele nos serve, teremos que nós também servi-lo. E como que eu consigo servir a Deus? Servir a Deus, irmão, não é de qualquer maneira. Servir a Deus, veja bem que Deus não precisa que você esteja fazendo absolutamente nada para Ele, a não ser adorar Ele. Mas você tem que aprender a servir o teu próximo. Olha, eu tenho que aprender a servir você. Fala aí, eu preciso relaxar com você. Amém, irmãos? Está fraco, glória a Deus? Eliseu é servo de Elias, irmão. Eliseu é servo de Elias. Nós vamos agora entrar numa área ministerial, sim, mas antes disso, os dois são homens. Como diz a Bíblia, apesar de todo o poder derramado sobre a vida de Elias, ele era um homem com as mesmas paixões que nós temos. Eu posso ouvir o glória a Deus? E não é diferente de Eliseu, não é diferente de nenhum homem da Bíblia, a não ser um homem chamado Jesus. Amém? Aquele veio em santidade, se deu em santidade. Esse sim não tinha paixões, mas o resto, todo homem pecou e todos estávamos destituídos da glória de Deus. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós ficamos assim, é muito difícil servir a Deus dessa forma. Mas não é. Por quê? Porque Deus, aleluia, enviou o seu Filho para demonstrar para nós o seu amor. O seu amor. Quem entendeu? Deus não nos serviu de uma maneira grandiosa quando Ele prova para nós o seu amor em João 3,16, onde a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é nele que nós temos que firmar os nossos olhos. Mas se nós não conseguimos ser igual a Jesus, nós temos alguns exemplos na Bíblia que nós devemos seguir. E Eliseu, servo de Elias, surpreendeu a Deus. Como, pastor? No servir. Eu posso declarar a Deus. Eliseu é servo de Elias, e olha aqui, ó. Isso sucedeu como profeta, pois a sua fidelidade e dedicação era extrema. Porque a intimidade que ele tinha com Elias. A intimidade. Quem está entendendo a Jesus? A dedicação de Eliseu, eles conviveram durante 10 anos juntos. Ele servo, Elias Senhor. E ele aprendeu com o seu Senhor a como servir. Eu posso orar a Deus? E talvez está faltando para nós aprendermos com Deus como servir. Aprender com Jesus. Quem está entendendo não?
E a Bíblia diz aqui, irmão, nunca um servo poderá ser senhor se não houver uma dedicação ao que lhe ensina. Não podemos jamais falar que servimos a Deus se não servimos o nosso semelhante. Se não servimos, aleluia, com alegria. Porque quando alguém que serve com alegria, ele é considerado útil. Olha, eu vou falar, você não é inútil, não, irmão. Você é útil. E a Bíblia relata dentro desse texto que você observa bem a intimidade que ele tinha com Elias, sendo o Senhor, que Elias chega para Eliseu a dizer 3 vezes dentro desse texto: fica aqui. Versículo 1, põe lá. Preste bem atenção no texto. Onde estava Elias e estava Eliseu? Quer lavar o pé, mas quer lavar a mão? Está faltando alguma coisa para o Senhor? Ele estava assim atento a Elias. Elias estava dormindo, o senhor está bem, o senhor quer que eu faça um chá? Hoje você teria que ele era puxa-saco. Quando as pessoas entram numa empresa e ele não entende que ele tem que servir com dedicação ao seu patrão, ao seu trabalho, que ele tem que entrar ali para trabalhar com alegria. Quem está entendendo agora? Porque ali, aleluia, em nome de Jesus, Deus vai ordenar a bênção. Quem está entendendo agora? Uma empresa não só prospera quando Deus está na vida, aleluia, daquele que tem a empresa. Mas ele não é crente, eu sou crente, o salário é baixo, vai orar ao Senhor. Quem está entendendo? Aprenda a servir não por dinheiro, mas por amor. Ali tem uma alma, ali tem alguém que Deus colocou no meu caminho para que manifeste a glória do Senhor. Porque quando a pessoa que não é crente, olha um crente dedicado, chega no horário, a pessoa é exemplar, ele fala: nossa, vou pegar só crente agora. Quem está entendendo? Porque eu não tenho trabalho nessa pessoa. Ele chega no horário, não falta, não mente, eu posso ouvir glória a Deus. Olha aqui, irmão. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal como? A 12. Ele disse Elias a Eliseu: o quê? E uma coisa interessante, que ele sendo servo de Elias, ele também seria o sucessor de Elias. Todos os profetas que você vai ler dentro desse texto, aonde quer que ele ia, falava: ei, você sabe que hoje Deus vai tomar o Deus Senhor de você sobre a tua cabeça? Ele fala: eu nem sei, cala a boca. Fica quieto, quem está entendendo? Ele não estava feliz com isso, quem está entendendo? Ele não estava feliz porque ele tinha uma intimidade com Elias, quem está entendendo? Ele não estava preocupado em ser profeta, ele estava preocupado em servir a Elias com diligência, com dedicação. E quantas vezes, irmão, nós estamos, aleluia, erroneamente enganados a respeito até mesmo de ministério. Queremos ser o que não somos. Primeiro, para você, aleluia, ser alguém dentro da igreja do Senhor, você tem que aprender a servir. Servir, aleluia. Mas pastor, eu vou na igreja, eu vou para a igreja, eu não canto, eu não louvo, eu não amo nada, eu não posso fazer nada na igreja. Ei, acorda, aprenda a servir. E aprender a servir começa lá na tua casa, lá no meio da tua parentela, lá na tua vizinhança. Começa a ser um crente lá. Porque o tempo certo Deus vai te colocar. Eliseu tinha essa visão de servir, porque aquele que serve bem, irmão, ele é um servo fiel. E Deus vai colocar ele aonde Deus falou, mas não é tempo ainda, quem vai entender? Então Eliseu surpreendia, porque o próprio Elias falou: fica aqui. Mas ele tinha uma visão, qual? Uma visão maior que muitos crentes não têm.
Eu não quero ser igual a Elias. Eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada. Eu quero, aleluia, em nome de Jesus. Eu quero ver quando o meu Senhor for tomado de mim. Eu quero que Deus me abençoe poderosamente, porque, aleluia, em nome de Jesus Cristo, eu não estou servindo para me aparecer, mas eu quero a presença de Deus na minha vida. E aqui a cidade de Moura, não. Fica aqui que eu vou ter Betel. Olha o que ele disse. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Se fosse outro, se fosse um pai, talvez ele deixar uma herança para você, sem intimidade. Eu amo meu pai, mas não sabe todas as coisas. Mas se Deus levasse ele, pelo menos eu ia pegar, tira esse meu cabeça. Você tem que aprender a servir sem interesse. Quem vai entender? Você tem que aprender a servir sem interesse, sem ganhar nada, porque o seu aleluia não está nesse plano de vida. O Senhor é aquilo que há de vir sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu posso ouvir glória a Deus? Eu posso ouvir aleluia? Então, eu vou estar aqui, põe o 4 para nós aqui, filho. Vamos ler 1, 2, 3. E Elias me disse: ele era o sucessor, irmão. Todos os profetas, quando eles iam passando, falavam: Eliseu, você sabe que hoje o seu Senhor vai ser tomado de você? Ô Eliseu, você vai ser agora profeta. Ele falava: fica quieto. Eu sei o que Deus vai fazer na minha vida, mas eu também sei que eu amo a Elias como o meu Senhor. Quem está entendendo? Uma pessoa que estava comigo, é através de Elias que vem a minha unção. Quem está entendendo? É através de Elias que vem a minha bênção. Eu nem sei que foi Deus que me escolheu, mas Deus me escolheu para servir. Quem está entendendo na hora? Eu posso ouvir glória a Deus? E às vezes, irmão, nós estamos assim, torcendo para alguma coisa acontecer com alguém, para a gente. Às vezes estamos torcendo até mesmo fora, no trabalho, para alguém ser demitido, para você ir para o lugar dele. Eu posso ouvir glória a Deus? Ah, vai ter um facão aí. Show. Vou mandar o chefe, vocês aguentam aí no trabalho aí. Por causa do vida. Eu não mando ninguém embora por causa de mim. Porque se ele tem família, eu também tenho. Quem vai entender? Se eu preciso, ele também precisa. Quem vai entender da glória? Mas você não quer, eu não quero que Deus me dá. Eu não quero induzir a Deus a me dar alguma coisa que não é para mim. Eu posso ouvir glória a Deus. Eu posso ouvir um aleluia. O Espírito Santo de Deus. Então Eliseu dizia aleluia, com dedicação, com fidelidade, com amor. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. E às vezes a gente vê isso. Qualquer coisa é motivo para abandonar família, filho, sonhos, projetos. Qualquer coisinha, gente, você tem que aprender a servir com fidelidade, com dedicação. Eu não sirvo, aleluia, porque eu estou almejando alguma coisa na terra, mas eu sirvo porque Deus tem algo grande preparado. No tempo determinado, Deus vai me colocar no local que Ele falou. No tempo determinado, tudo na minha vida há de acontecer. Mas enquanto isso, eu vou servir aonde eu estou. É onde eu estou. É aqui na minha rua. Aonde eu estou. É no meu trabalho.
queira ou não queira, servimos. Com vontade ou sem vontade, Deus faz você servir. Quem vai entender agora? Mas muitas vezes aqueles que não conhecem a Deus, eles não têm a vontade de servir. Mas nós, por conhecermos a Deus, temos que ir com alegria para o trabalho que não paga muito. Quem vai entender? Ou meu Deus, abre uma porta, Deus abre uma porta, a pessoa entra lá. Já entra reclamando. Mas Deus não falou que amor numa multinacional, Ele vai com você no grande quando você for fiel no pouco. Quem está entendendo, irmão Jesus? Deus vai fazer algo em prol de você quando você aprender a servir, não por aquilo que você vai ganhar, mas simplesmente por amar a Deus. Se Deus me colocou aqui, se é esse o meu filho, quem está entendendo? Se é essa a minha filha, não devo, irmão, você não deve amar as atitudes das pessoas, mas as pessoas você não deve ter nada contra. Eu posso ouvir glória a Deus? Tem gente que desanima de filho, desanima da esposa, não é verdade? A mulher está igual a Adão, mulher que o Senhor deu, o marido que o Senhor deu. Sirva a Deus, irmão. Mostre, aleluia, o Deus a quem você serve, onde você está. Uma mudança de comportamento. Às vezes você está esperando uma pessoa mudar. Onde você começa a servir melhor, começa a fazer melhor. Quem está entendendo? Mas se murmurar, se querer nada em troca, faça isso por amor à vida, à alma, você vai ter retorno de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Muitas vezes vamos assim, põe os 6 aqui, 3 vezes, irmão. 3 vezes Elias falou para ele, seu filho aí. Falou, vive o Senhor, vive a tua alma. Eu não te deixarei. Quem está entendendo? Mas Deus já tinha falado, os profetas também, mas ele tinha uma intimidade, ele tinha uma fidelidade, ele tinha uma dedicação, ele tinha um amor por Elias, que ele queria ver. Quem está entendendo? Até o último momento, aleluia, ele estava como servo, serviu dignamente. Nós temos que aprender a ir até o fim, não começar a parar no meio. Eu posso ouvir glória a Deus? Porque a nossa vitória não está no começo nem no meio, mas a vitória está no fim. Quem está entendendo da glória? O Espírito Santo de Deus. Vamos ler aqui, 1, 2, 3. E Elias disse: não te deixarei. E assim não sou. Obrigado, nossa glória a Deus. Muitas vezes, irmão, não queremos servir, mas eu quero dizer para você que de uma forma ou de outra você serve. E às vezes é bom você servir com amor e com vontade, porque é daí que Deus vai te colocar num plano maior. Mas se você não quiser, Deus faz você servir murmurando. Quem está entendendo? Quem acredita nisso? Meu Deus do céu, quando meu pai pregava, aleluia, me levava para trabalhar de servente de pedreiro. Pensa num cara que ficava nervoso. 2 metros de areia, 2 de pedra para levar. Subi lá em cima. Mas onde o senhor pegou esse serviço aqui? Meu pai nem quer, nunca falou nada. Põe para cima, vamos trabalhar. E eu penso que eu ficava bravo, porque não pegava uma palavra. E eu passava o dia todo resmungando. E o que adiantava? Absolutamente nada. O serviço não ia. Quem está entendendo isso? Ele era meu pai, irmão. Quem está entendendo? Ele era meu pai, aleluia, em nome de Jesus, me viu crescer. E quantas vezes eu discriminando o trabalho que ele estava me dando. Mas você sabe que quando eu passei a perda na minha vida, muitas vezes eu tive que trabalhar de pedreiro para pegar o sustento. Aquela profissão que eu ia, que eu não queria, de jeito nenhum, eu detestava trabalhar de pedreiro. Aquilo no momento da dificuldade, daí que a minha esposa, depois de casada, ela rejuntava azulejo comigo. O momento da dificuldade eu não tinha, teve uma crise, nós fomos mandar embora da empresa. E eu tive que usar aquilo que eu não queria, mas aprendi forçado. Quem está entendendo? E eu glorifico a Deus nesta noite pela vida do meu pai. Muitas vezes não queremos servir, mas temos que servir.
servir o pai, a mãe, servir o próximo. E quando fazemos isso com alegria, a bênção ela vem sacudindo e transbordante. A bênção ela vem, aleluia, para mudar a história. Quem acredita que eu estou falando? Porque aqui dá um homem, aleluia, que servia, é um exemplo de servir a Deus, um exemplo de servir ao próximo, um exemplo de respeito, dedicação, dignidade e caráter. Por quê, irmão? Ele era servo. Mas os profetas não podem ver o texto. Todos os profetas sabiam, porque Deus ia para Elias. E o sucessor de Elias era Eliseu. Ele podia ficar na primeira vez, fica aqui que eu vou até ali. Ele falou, não. Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixei. Enquanto você estiver andando pela terra, eu estarei junto com você. Enquanto você for profeta, eu não vou assumir o teu lugar. Quem está entendendo da glória? Enquanto você for Senhor, eu serei servo, eu posso ouvir glória a Deus. Quem acredita que Deus é Senhor aqui? Quem acredita que Jesus é Senhor? Então, quando Jesus é Senhor, você é servo. Você tem que aprender a servir como Deus manda. E o primeiro lugar é honrar a sua casa. É lá dentro da sua casa, aquele filho preocupado, é o marido inteiro, sempre que ele for, aprenda a servir. Vamos ver mais, aguenta. Porque Deus não dá o fardo que você não possa carregar. E amalai. Mas qual o problema então? Você não consegue servir porque você não tem Deus. Você não olha para Deus. Quem tem Deus tem paciência. Olha para Deus, tem paciência, não. Tem amor, não tem interesse, não. Glória a Deus. Eu posso ouvir glória a Deus. Mulher está toda bonitona, está lá o interesseiro. Mulher fica doente. Só vejo doente. Que coisa, meu pai. Aprenda a servir feliz. Quem está entendendo? A mulher que Deus te deu é para você cuidar. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos, aleluia, alegres. Mas se você estiver junto, servindo a ela, Deus vai te honrar. Mas muitas vezes é mais fácil você, né? Me dá outra doce. Isso aí já não presta para mim. É da mesma forma que você vai receber. Porque você não soube servir. Uma pessoa precisou de você e você deu as costas para ela. Eu posso ver o Deus. E nós não estamos falando de pessoa longe, não. Estamos falando de dentro de casa. Eu posso ver o glória a Deus? Porque quem está aqui nesta noite é você. Deus te trouxe aqui para falar que você precisa aprender a servir. A Deus com dignidade, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter fidelidade. Eu vou até morte com aquilo que Deus me deu. Eu tenho um chamado grande, eu vou ser um grande empresário, mas por enquanto eu sou o quê? Por enquanto eu estou desempregado, mas Deus não falou que você vai ser empresário. Então comece a estudar, comece a buscar no Senhor capacitação, comece a, aleluia, não questionar a Deus, mas confiar naquilo que Deus tem falado. Comece a cuidar do pequeno, porque Deus vai te colocar no grande. Porque agora você é servo, você tem um chamado pastoral, sim, mas você ainda não é. Então serve ao pastor, serve à igreja, serve aos irmãos, serve! Humildade, está faltando isso, irmão. Quem está entendendo da glória de Deus? Não pode, não, se fosse hoje. Se fosse hoje, fica aí. Tá bom, vai com Deus. Não, meu irmão. O fiel, ele vai até o fim. E a Bíblia diz no versículo de número 9, olha aí, qual era a intenção de Eliseu. Qual era a intenção, o amor maior. Olha o que o seu Senhor disse para ele, podia pedir qualquer coisa. Qualquer coisa, vamos ler aqui, 1, 2, 3. Sucedeu o quê? Pede o que quer que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: eu posso adorar a Deus. Porque enquanto Elias estava, a bênção estava sobre Eliseu. Enquanto ele servia a Elias, ele era o herdeiro de tudo que ia ficar aqui, né? Não só das bênçãos espirituais, mas ele surpreendeu.
dedicação dele, ele olhava tão assim para Elias e falava: nossa, eu não quero ser igual a ele, não. Eu quero porção dobrada. Quem está entendendo? Eu quero ter um povo. Quem está entendendo da glória? Oh, meu Deus, aleluia! Que o Senhor possa usar a minha vida em porção multiplicada. Quem está entendendo da glória? Que eu não vejo somente uma alma, mas que eu creio milhão de almas com o meu testemunho. Que eu, aleluia, em nome de Jesus, aonde Deus me enviar e a forma que Ele me usar, eu aceito para a glória de Deus. Baixuia para aqui, baixuia. Porque a Bíblia me diz, irmão. Olha, pede o que quiser. Quando você aprender a servir, você vai pedir para Deus o que quer e Ele vai te dar. O que você pedir quando você é fiel, quando você não tem preguiça, quando você não fica olhando para um lado, para o outro, mas está disposto a servir. Quem está entendendo a glória? Está disposto, aleluia, aprender a pôr comida para alguém. Quem está entendendo a glória? Ficar sem comer para alguém comer, aprenda a servir. Porque é esse que Deus serve. Muitas vezes só olhamos para nós, irmão. Não queremos as coisas do alto, como diz ali o Tiago, né? O irmão do Senhor. Ele diz: não, olhar para as coisas do alto, buscar as coisas do alto. Quem é? Espirituais, se envolva na obra, esteja disposto a ouvir e pouco a falar. Quem é? Irmão, eu posso ouvir glória a Deus? Tem pessoas que vão falar comigo, irmão, não tem demônio, não tem nada, passa 40 minutos, uma hora, falou. Pastor, o senhor orou por mim, olha, o senhor orou por mim, mas não foi oração. Não tinha o que falar. Quem está entendendo isso? Falou, chorou, sorriu, e eu só ouvi, orientando, com paciência. Com paciência. Mas tem gente que não tem nem paciência para esperar o pastor. Quem está entendendo? Ele já vai na frente. Quem está entendendo da glória? Ele não espera, aleluia, a bênção chegar até ele. Ele mesmo quer mover a bênção. A bênção vem do Senhor. Quem está entendendo? A glória é para ele, aleluia. Tudo que vem na nossa mão vem dele. E querendo ou não, ele vai servir. Porque foi para isso que Deus tirou. Deus colocou o homem no jardim do Éden, preparou o jardim do Éden para ele. Colocou o homem que havia formado. Mas não é lá para você ver, colocou, criou o homem para lavrar e cuidar da terra. O que é seu você tem que cuidar. Olha, meu irmão, o que é seu você tem que cuidar. O Espírito Santo. Está fraco, glória a Deus. Mateus, vem aqui em Mateus 25, 21, para nós estamos orando. Porque a Bíblia diz que Deus teve vários exemplos de servos na Bíblia. Mas Eliseu e Elias é um exemplo que você deve tomar para a sua vida, para o seu ministério. Eu posso ouvir glória a Deus? Para o seu casamento, para o seu lar, para a sua vida profissional. Seja uma pessoa dedicada àquilo que você faz. Seja uma pessoa bem disposta. Não comece uma coisa e pare pela metade. Porque Deus, aleluia, Ele não gosta. Porque Ele sabe que você não vai chegar e vai pôr cumprir alguém. Quando você começar alguma coisa, saiba que vai ter problema. Mas Deus também tem solução. Quem vai ter no mesmo caminho, no mesmo trajeto, vão aparecer muitas coisas difíceis, mas vão aparecer outras oportunidades de você crescer. É no caminho que é Jesus Cristo. Quem vai entender na glória? Vamos ler aqui. 1, 2, 3.
desempregado. Talvez eles não entrem, mas você entrará com certeza. Porque o seu vem de Deus. Mas quantas vezes estamos torcendo, aí eu também estou precisando, Deus não é cego. A igreja tem que acolher, a igreja tem que abraçar. A igreja tem que estar disposta, aleluia, em nome de Jesus Cristo, e ter para dar. Uma palavra amiga, uma palavra de louvor, de consolo. Eu posso ouvir glória a Deus? Mas quantas vezes nós estamos recebendo a palavra de Deus e não aprendemos a servir? Servir é ter paciência. Muitas vezes dentro da igreja queremos fazer as coisas para a nossa glória. Eu posso ouvir glória a Deus? Porque até quando lavamos o banheiro, entramos em contenda e confusão. Só eu lavo o banheiro, só eu lavo o banheiro. Faça com amor. Aprenda a servir a Deus para que Ele possa olhar e abençoar a tua vida. Sabe que o banheiro que você lavou não foi para qualquer um, mas foi para Deus. Aleluia, mandarai. Aprenda a servir com dedicação, não com confusão. Porque Deus não aceita. Eu posso ouvir glória a Deus. Isso aqui, ó, servo fiel. Só pense em criticar, só pense em condenar as pessoas. Ah, eu estou na igreja, mas o pastor não vê isso, quem tem que ver é Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Quem tem que ver é Deus, e Deus vem não se agrada muitas vezes porque você não quer servir. Você serve o que você quer, mas não como Deus manda. Eu posso ouvir glória a Deus? Se fosse você que estivesse para isso, ficaria, você ficava. Porque você é preguiçoso e você não receberia a porção dobrada. Porque Deus falou, se você viver, ser tomado de você, assim te fará. Se você não ver, não fará. Quem quer ver a glória de Deus tem que servir. Tem que servir. Aonde Deus te colocou, aonde era que você está? É lá, é na igreja, tem que servir. Dá o seu lugar para o teu irmão. Quem é ele? Esteja mais disposto a ouvir do que falar. Porque quem fala pega muito mais. Quem está entendendo? Eu posso ouvir glória a Deus? Na sua casa, com a sua mulher, com o seu esposo, com os seus filhos que não estão libertos. Eu posso ouvir glória a Deus? Não é verdade? Não, mas eu não tenho jeito, esse não tem jeito. Quem não tem jeito é você que não quer servir como Deus manda. Tem que servir com dedicação, é teu filho, é tua esposa. Lute por aquilo que Deus te deu. É pouco, talvez aos seus olhos não seja bom, mas Deus vai fazer melhorar. Deus vai com você aprender a servir. Eu posso ouvir glória a Deus? O homem não tem paciência com a mulher. Não tem. E já começa a murmurar. A mulher não tem paciência com o marido, já começa a reclamar. Serve, irmão. Começa dentro de casa. Quem é? Eu não gosto de pimentão, eu não gosto de cebola. A vontade de você pegar o prato aqui. Comer. Mas você nasceu para servir. Quem é? Por quê? Deus não está fazendo só para isso, está fazendo para Deus. Tira o pimentão, tira a cebola. Quem quer ter isso? O marido é a mesma coisa, a mulher trabalhou o dia todo, tem paciência. Não é assim não, irmão. Aí pega versículos da Bíblia. Você tem que viver a palavra. O seu corpo é seu, meu. Você é louco, você é o quê? Demônio, você está todo incorporado. Não é assim não, com paciência, com amor. Ore mais. Se dedique mais a uma vida espiritual. Se a pessoa não está bem, você está vendo que não está bem, então, meu irmão, começa a dobrar o teu joelho. Começa a ser melhor, começa a se dar melhor, porque Deus vai tocar no coração da pessoa e ela vai mudar. Fala, poxa, não tem sido uma bênção para mim. Quem está entendendo da glória? Tem que servir, olha, eu vou falar, tem que servir, irmão. Chega na igreja, a mulher está encapetada. Só você vai ver. Irmão, não é você que está buscando a bênção, quem está entendendo? Então leva a bênção para a tua casa. Leva lá, vai pro lar,
quando ele vê, ele é impactado pelo poder do Espírito Santo. Ele liberta, porque quem tem palavra, e onde tem palavra tem Cristo, e onde tem Cristo tem salvação. Tenha sabedoria, aprenda a servir. O momento que eu estou passando, o seu momento agora é de servir. Você tem que servir. Olha, meu irmão, tem que servir, meu irmão. Servir, hoje, isso começa dentro de casa. Começa a ter paciência do filho que talvez você está revoltado. Já fiz de tudo para esse filho, faça mais. Faça mais, porque ele não vai ter igreja de você, nem Deus fica revelando da glória. Porque quando você começa a falar, fiz de tudo, faço de tudo, só igreja, você vai ser um murmurador. Você está fazendo um interesse. Mas você tem que fazer porque você ama o teu filho, a tua filha. Vem, galera, está encapetada, eu sou cheio do Espírito Santo, o diabo vai sair, porque tem poder na minha vida, ó Espírito de Deus. Mas eu tenho que amar, este é o preceito de Deus, quem está me vendendo da glória. Quem ama tem que aprender a servir. É melhor trocar. Patrão dá uma dura, já quer bater boca do patrão. Deus te dá, ele vai falar com Deus. Você não está vendo isso? Ele me perseguindo, você não sabe também não, servir a Deus você vai ser perseguido. Então procure na Bíblia. Jesus disse: perseguindo a mim, perseguindo a vós. Quem está entendendo? Mas se você guardar o meu mandamento, amar uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Põe lá, João 15, 12, para terminar a mensagem. No pouco é fiel, no muito eu vou te colocar. Você é servo agora, você vai ser profeta. Quem vai entender? Aprenda a servir agora. Aprenda a lavar o pé do seu Senhor. Aprenda a se dedicar à obra de Deus. Lá no banheiro do amor. Lá no nome de Jesus. Quem vai entender? Mas não corre no banheiro. Limpe o chão da igreja. Limpe as cadeiras. Porque aqui, aleluia, Deus vai ordenar a bênção. E aqueles que ninguém viu fazendo isso, Deus viu, ele vai te prosperar. No tempo determinado. Lembra de Davi? Onde ele estava atrás da malhada das ovelhas? Samuel não conhecia Davi, não. Ninguém conhecia Davi, mas Deus sabia. Deus sabia. Se ele matar um leão e o urso para uma ovelha, o que ele não vai fazer? Se ele cuidar do meu povo. Quem vai entender? Deus está olhando para você, olha, Deus está olhando para você. Se você cuidar bem, fala, se você cuidar bem daquilo que Deus tem dado para você, você vai ser grande na presença de Deus. E diante dos outros dos homens, Deus vai te fazer crescer. E acredita aí, irmão, recebe a sua de Deus, recebe o Espírito Santo. Deus está renovando as forças, te preparando para a coisa grande. Tem gente que fica doido quando fala do Deus dele. Quem acredita nisso? Se Deus vai, você vai na igreja todo dia, você já fica doido. Para com isso, irmão. Deus precisa que você o defenda. A Bíblia diz que o povo não quis Samuel como profeta. Samuel foi até Deus, triste. Deus falou para Samuel: antes de rejeitar você, rejeitar a mim. Fica tranquilo, não sabe nem o que eles fazem. Quem está entendendo? É isso, irmão. A pessoa não tem com o próprio Deus. Você não precisa falar, Deus vai vir. Não, ame. Fala, Deus quer misericórdia. Porque se Deus, aleluia, Deus baixar a mão em muitos, acabou. Mas Deus não te misericórdia. Porque Deus, Ele quer que você ame como Ele ama. Não tem nada perdido com Deus. Quem acredita nisso? Não tem nada perdido com Deus. O que está faltando é nós servirmos com diligência, sabedoria e dedicação. Você vai ser um grande empresário, não é? Você vai ser um grande, fica sentado. Você não vai ser nunca. Olha para Elias, falou para Elias: fica aí. Ele falou: não.
Não, você foi. Quem está entendendo? Eu estou aprendendo. Quem está entendendo agora? Eu estou aprendendo. Você tem que aprender com Deus a vencer, a ser vitorioso. Você tem que aprender a ser pequeno, ao mesmo tempo grande na glória de Deus. Hoje, Espírito Santo, vamos ler aqui. 1, 2, 3. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha o versículo 16. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos é só ser fiel. Quem está entendendo? Aleluia, tudo assim, você for fiel, Deus, tudo que você tem, Ele vai te abençoar. Versículo 20, olha o 20. Vamos lá, 1, 2, 3. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Eu posso ouvir uma aleluia. Eu posso ouvir uma aleluia nesta noite. A palavra que você está ouvindo hoje, libera na tua casa, libera na tua família, libera na tua empresa. Aprenda a servir a Deus. Se eles ouvirem aleluia, eles vão ouvir a Deus. Quem está entendendo? Quando perguntar onde estou, seu Deus, se manifeste. Fala, estou aqui. Eu estou aqui, meu amor. Amor? Não quero nem saber se está onde. Irmão, fique em paz. Falando, me perdoa. Mas eu não fiz nada, pastor. Pede perdão. Vai ter paz na tua casa. Ela vai achar que você está errado. Mas Deus vai saber que você está certo. E Ele vai libertar e Ele vai abençoar você. Você é uma bênção. Quem liga a mensagem?